Olá, amigos e amigas internautas, sejamos bem-vindos neste canal da Sociedade Espírita Maria Nunes. O meu nome é Regina, para aqueles que não me conhecem, e estamos neste instante pedindo o amparo do Mestre Jesus para prosseguirmos na sequência do projeto Muda-te, hoje com o tema Como Mudar. Pedimos então a tua participação, comentários, sugestões e se gostar, deixe também o seu like. Então vamos lá, né? Nós começaremos esse tema hoje, Como Mudar, com as seguintes perguntas. Se desejarem anotar, estejam à vontade. Primeiro, sabemos o que queremos mudar ou melhorar em nós mesmos? Quais os meios que podemos utilizar para realizar essas transformações que almejamos conquistar? Qual é a importância de revermos nossos padrões de hábitos e comportamentos? Então, como já disséramos anteriormente, é necessário o autoconhecimento ou autoanálise ou conhece-te a ti mesmo. Vamos então buscar a sugestão da autorreforma utilizada e apresentada pelo Espírito Santo Agostinho. E na questão 919 de O Livro dos Espíritos, ele esclarece o seguinte: aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Vemos aí um balanço comportamental trazido por Santo Agostinho, a nos auxiliar, acreditamos. E segundo o autor Ney Pietro Pérez, no livro Manual Prático do Espírita que consultamos, ele sintetiza 5 etapas propostas pelo Santo Agostinho. A primeira ele denomina de preparação íntima, segunda, sintonia espiritual, terceira, reflexões, 4, detalhamento, 5, renovações. Vejamos então, olha como que é importante o passo a passo, né? Etapas, passo a passo. Na preparação íntima, é importante uma condição tranquila que permita uma penetração no campo subjetivo da própria consciência, é estar consigo mesmo no altar da sua intimidade, para que se faça uma sondagem das fraquezas, bem como uma sondagem das potencialidades e qualidades boas e fortes que se deseja aprimorar ou mudar. Não tenhamos nenhum constrangimento. Vamos sim levantar uma listagem aí, silenciosamente dentro de nós mesmos. Na sintonia espiritual, ocorrendo o pedido do apoio aos amigos espirituais, anjos guardiões, vamos receber também a assistência, o amparo, as inspirações neste processo íntimo. Na terceira etapa, que já está sendo propício uma reflexão, e vamos dar a devida importância a estas reflexões. Possivelmente estaremos em prontidão para estabelecermos as metas e prioridades de hábitos a conquistar. Na quarta etapa já são os detalhamentos, traçando possíveis hábitos a mudar e até mesmo podendo listar sim e anotar as metas e prioridades. A quinta etapa, a renovação, trabalhando progressivamente a nível consciente
com os recursos disponíveis e com a ferramenta da vontade para atingir os objetivos. Olha aí o valor da vontade novamente, né? Que já situáramos. Descortina-se assim um novo caminho nessa renovação, que aponta para onde mudar, ou seja, na conquista das qualidades virtuosas, desenvolvendo novos hábitos virtuosos. Então, anota aí, hábitos virtuosos. Vamos ver o que significa isso. Para tanto, nós utilizamos a pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, que também nos esclarece a respeito. E temos no capítulo 17, Sede Perfeitos, é o item que situa sobre a virtude. E o espírito François-Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863, diz: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. E destaca: mais vale menos virtude com modéstia que muita com orgulho. Então, nós já temos aí um referencial importante das potencialidades, das qualidades virtuosas do homem de bem que almejamos com certeza alcançar. Vejamos, para compreender um pouquinho mais a respeito do hábito, vejamos então a definição de hábito. No dicionário, diz o seguinte: um hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente. Definindo um hábito do ponto de vista da psicologia como um modo mais ou menos fixo de pensar, de sentir, querer, adquirido através da repetição anterior de uma experiência mental. Então, olha, atributos das nossas funções psíquicas: o pensar, sentir e agir. O pensamento, o sentimento e a vontade são funções psíquicas do nosso aparelhamento psíquico, muito importante, né? Da nossa casa mental, vamos dizer. Isto posto, vejamos agora as colocações trazidas pelo espírito João Nunes Maia no livro Muda-te, porque sentimos como apontamentos valiosos nesta nossa caminhada, nessa nossa jornada rumo ao progresso intelecto-moral. Diz João Nunes: dando o primeiro passo, um leque se abre e a partir daí temos vários caminhos a seguir. Então nós já estamos vendo o João Nunes apontando uma metodologia, um método, ou seja, o passo a passo na caminhada, metodologia, caminho a seguir. Começando com a mudança de hábito. Então, olha, a dica é importante. Começando com a mudança de hábito. Então, nós já sabemos que hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a assumir um padrão subconsciente, né? Porque é como se entrássemos no automático. Hábitos ruins, como a maledicência, a preguiça, a calúnia e aquelas atitudes desnecessárias e pensamentos mais producentes. Então, já estamos vendo aí apontamentos de hábitos que ele chama de hábitos ruins, que na realidade, né, assim, é uma maneira amena de se dizer das nossas imperfeições, das nossas viciações, né?
João Nunes exemplifica, vejamos. Imaginemos um copo cheio de água suja de barro. Olha que analogia bonita que ele vai estar trazendo. Vamos todos nós imaginarmos, então, este copo de água suja de barro. E ele esclarece: se pingarmos diariamente gota de água limpa, essa água limpa vai expulsando a água suja, mansamente, gota por gota, não como um tsunami, mas na calmaria e paciência, dia após dia. Então, nós alertamos aqui nesse instante que esta busca de equilíbrio, de tranquilidade, de mansidão para conosco mesmos é muito importante. Não precisamos de causar tanto tumulto, tanto tsunami, mas podemos realizar dia a dia, passo a passo, mudanças significativas sim. E ele diz o seguinte: nossa mudança pode ser assim. Aqueles hábitos corriqueiros vão diminuindo lentamente e vamos criando novos hábitos, como a prece, a prática do bem, o estudo, o amor ao próximo, a caridade, a benevolência, o perdão e o amor. Observamos que o Espírito João Nunes trata com simplicidade um assunto tão complexo relativo à natureza humana e percebe-se nesta analogia que utiliza o ato contínuo no processo da decantação da água suja, ao se introduzir gota a gota a água limpa, que vai expulsando a água suja mansamente, comparando assim um trabalho perseverante, contínuo, acontecendo a mudança de hábitos ruins, como ele disse, para a aquisição de hábitos virtuosos, que ele explica com ferramentas tão preciosas e eficazes certamente. Nós traçaríamos aqui também uma comparação se nós imaginássemos uma moeda. Esta moeda tem duas faces. E vamos então, por analogia, colocar numa das faces a virtude e na outra face as nossas imperfeições, ou seja, os hábitos bons e os hábitos menos bons. Então é importante o direcionamento para buscarmos a face da virtude. Tá claro isso? É simplesmente para criarmos, algumas estratégias importantes para ir assimilando. E o João Nunes continua dizendo sobre a prece. E ele diz o seguinte, que a prece é um instrumento divino mais poderoso e eficaz que nos aproxima a Deus. Ela nos ajuda a caminhar rumo à seara do bem. Ela nos acalma, nos tranquiliza nos momentos de dificuldade. Ora, meu irmão, fica conectado a Jesus. Fica a dica aí de novo, A prática do bem. Pequenas ações como ouvir o desabafo de um irmão, estender a mão a quem precisa, cuidar do que de graça recebemos de Deus, como as plantas e os animais, ser cordiais, educados com os nossos irmãos, ouvir, conversar, edificar com equilíbrio e tranquilidade em todas as situações e conversas do dia a dia. É um processo de buscarmos a responsabilidade da nossa autoeducação. Então, é um trabalho diário, nas pequeninas coisas e nos pequeninos gestos que fazemos, A terceira ferramenta que o João Nunes aponta, o estudo. E diz ele, o Evangelho nos traz o caminho a ser percorrido. Jesus, o mestre dos mestres, em sua humildade e humanidade, deixou não só os ensinamentos, mas viveu, exemplificou e agiu tudo o que ensinava. Temos aqui a oportunidade da busca
por um crescimento tanto espiritual como intelectual. A disciplina também é uma grande aliada. O estudo abre um mundo de conhecimentos e descobertas para todos nós. Lembra-nos neste instante a orientação também de Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que ele trata de uma observação, de uma metodologia para estudar a doutrina, começando do simples para o complexo. O João Nunes também está nos alertando para este método do simples para o complexo. E é passo a passo. E vamos aí, começando das coisas pequenas para buscarmos então as coisas maiores, devagar, de degrau em degrau. E este método se aplica também no estudo de nós mesmos, né? Porque acerca de nós mesmos, o nosso livro está inscrito na nossa própria consciência. Então, é essa nossa leitura íntima que vamos estar fazendo, né? Observando as páginas que estamos escrevendo, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Isto é autoanálise, estudar-se a si mesmo. O quarto ponto que ele traça como instrumento, o amor ao próximo. É um convite à mudança. São pequenos gestos. Devemos lembrar que toda ajuda, todo amor para com nossos irmãos, que são filhos de Deus, são ações para o próprio Deus. Ações como o ouvir, a mão estendida, o ombro amigo, o sorrir, o falar, o chorar, o respeito, o carinho. São tantas atitudes que estão ao nosso alcance diariamente e não observamos essas oportunidades. Então fica aqui, né? Vamos ligar o alerta da vigilância em tudo que fazemos, nas coisas pequenas, sim, né? Que muitas vezes nós fazemos de maneira tão automática. Vamos tomar consciência um pouco mais e fazer com mais carinho, em favor de nós mesmos também. Pensando em algo grande e voluntarioso, nada disso, mas não, diz ele. São em pequenas atitudes discretas que servimos aos desígnios divinos. Quinto instrumento, a caridade e benevolência caminham juntas, de mãos dadas, com um único propósito, a busca de um mundo melhor, um mundo mais humano, mais equilibrado, mais harmonioso, onde veremos as pessoas que vivem conosco como verdadeiros irmãos amigos ou amigos irmãos, respeitando suas escolhas, modos e pensamentos. Então a palavrinha-chave aqui é respeito. Respeito que devemos a nós mesmos, respeito que devemos ao semelhante e as virtudes da caridade, da benevolência, são essas preciosidades para nós nos transformarmos. No Livro dos Espíritos, nos ocorre aqui agora também que Kardec questiona qual a mais meritória das virtudes e também qualifica como o desinteresse as virtudes de uma forma geral. E nós vimos também que questionado como Jesus entendia a caridade. E aí é trazido a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Então a gente está adentrando aí nessas virtudes aqui com João Nunes, concorda? E ele disse o seguinte: o perdão também é este instrumento em nosso poder para a cura de várias doenças, de vários traumas, de brigas e inseguranças. Ou seja, é a chave da nossa libertação íntima. Ele é o passaporte para o ingresso em um novo caminho. Já podemos, inclusive, ir abrindo caminhos novos, né? Porque nós podemos já estar, pelo pensamento, já descortinando um projeto a construir
e começa no nosso pensamento. Então, o perdão é libertador. Ela é uma porta gigantesca que não podemos deixá-la fechada, continua dizendo o João Nunes. Ao abrirmos, encontraremos o terceiro instrumento, o amor. Não menos importante, ele nos guia, nos transforma e nos educa. O amor em sua plenitude e singeleza, nos pequenos gestos, na menor das ações, na natureza, nos alimentos, na vida, começando dentro de nossos corações e daí sendo transportado para tudo e para todos. Quando amamos, somos mais felizes, contemplamos e admiramos o que está à nossa volta, deixamos o egoísmo de lado. Então aí é o propósito da lei maior, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a ferramenta mais eficaz junto à prece para o despertamento humano. Podemos até sublinhar isto. Despertamento da nossa consciência. Enfim, a mudança é conquistada passo a passo, diariamente, sempre em frente. Muda os hábitos, acrescenta amor, prece e perdão, vive, caminha, busca a paz e a felicidade com Deus no coração e Jesus como guia e o exemplo a ser vivido. Finalizando, convidamos que possamos repensar sobre as orientações trazidas pelos autores e sobre as ferramentas citadas que certamente auxiliarão no processo de como mudar e que seja útil em nossa vivência do cotidiano para a reforma íntima que almejamos. Esperamos por você na próxima semana, provavelmente, onde abordaremos o tema Por que mudar? Compartilhe, deixe seus comentários, sugestões e seu like. Obrigado pela tua presença. Muita paz e luz aos nossos corações. Até breve!